Vamos caminhar então no nosso estudo. Nós estamos fazendo um panorama aí do Antigo Testamento. Já tratamos 2 quartas-feiras sobre o livro do Gênesis e nós vamos fazer uma introdução aqui no livro de Êxodo. E eu gostaria que você acompanhasse a aula aí com a gente aí, nesse panorama essa introdução ao livro do Êxodo. Êxodo capítulo de número 1, você pode abrir... deixar aberto, e depois a gente vai fazer, só caminhar num texto de Êxodo, colocando uma aplicação também para a nossa vida, tratar algumas curiosidades também. Não dá para tratar todos os detalhes em uma aula sobre o livro do Êxodo. Então a gente vai dar, e também eu não quis colocar aquilo que já é acessível a você. Quem são os personagens principais? Você, na sua Bíblia de estudo, qualquer outra Bíblia de estudo, você consegue isso, né? Ou disponibilizar ali. Eu vou colocar uma imagem, vai ser compartilhado também, que você dá para acompanhar capítulo por capítulo, o que fala e tudo mais. Mas nas suas Bíblias de estudo, se você tem uma Bíblia de estudo, sempre no começo do livro está lá o autor, o tema, o esboço, né, de todo o livro. Então eu vou me atentar a algumas outras áreas que eu vejo importante para nós termos o conhecimento do livro como um todo, tá bom? Êxodo capítulo 1, só o versículo 1 mesmo. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família. Então nós vamos começar aqui falando do nome, né? Porque que o título que nós temos aqui do livro do Êxodo, porque chama Êxodo. O livro realmente não chama Êxodo em hebraico, tá? O título em hebraico desse livro é: esses são os nomes de, como está escrito aqui, esses são os nomes dos filhos, de filhos. Todos os 5 livros do Pentateuco, o nome desses livros, são as primeiras frases, ou a primeira letra do livro. Como o nome em hebraico do livro do Gênesis é princípio, ou Bereshit, que quer dizer princípio em hebraico. E assim por diante. Esses são os números dos filhos, tal. Aí colocou o nome de números e assim vai. Mas aqui, Êxodo não significa, o nome do livro realmente não é Êxodo. E a gente vai explicar por que agora a gente usa como Êxodo, tá? Mas, no entanto, o título hebraico desse livro esses são os nomes de, a frase de abertura do texto hebraico. Uma vez que a mesma frase ocorre em Gênesis 46:8, mostrando o quê? Que o livro do Êxodo é uma continuidade de toda a caminhada ali de Jacó, da genealogia de Jacó, até chegar a José e nós estarmos aqui. E por que chegou aqui? É uma continuidade. Parece que o livro mesmo do Êxodo começaria ali no capítulo 46 de Gênesis, porque vai repetir algumas coisas. Mas há uma separação, mostrando que vai contar agora uma lupa com um tom geral. Agora nós vamos dar uma ênfase. Como que o povo estava ali escravo, como que se esqueceram de José e tudo mais. Então, por isso, em conexão com a lista de família de Jacó, as palavras iniciais do Êxodo indicam que deve ser visto como uma sequência, uma continuação da saga nacional apresentada no Gênesis, como formou a nação, ainda não forma nação, mas uma grande família, e como que se torna uma grande nação, a partir dessa genealogia que é de Jacó, mas tratado como Israel, porque Deus muda o nome dele, que dá o nome da nação, Israel. Foi mudado o nome por causa da Septuaginta. 70 tradutores gregos foram traduzir, né, o texto do hebraico para o grego, e por isso eles colocaram o nome de Êxodo, que significa saída. E o texto aqui vai falar sobre isso, o livro vai falar da saída do povo do Egito, da libertação do povo do Egito, para ser conduzido à terra prometida, a Canaã, a terra que mana leite e mel. Então, os tradutores gregos da Septuaginta escolheram o título Êxodo, uma partida, saída,
o que também se encaixa bem com o principal incidente histórico do livro, a saída de Israel do Egito. Por isso o texto chama Êxodo, saída. Mas o tema mesmo em hebraico original são esses os nomes dos filhos de Jacó, os filhos de Israel. Então, nesse contexto que a gente trabalha. A data e a autoria, é indiscutível a autoria de Moisés, ainda que há alguns autores liberais que vão questionar isso. Um exemplo, o Pentateuco foi Moisés que escreveu, mas lá em Deuteronômio ele morre antes de terminar o livro. Nossa, como que foi Moisés se ele morre antes? Gente, havia outras pessoas que estavam ali com ele. Josué continua a contar a história. E mais ainda, há alguns textos que Moisés orienta outras pessoas a escrever. E mais ainda, muitos textos do Êxodo foi ditado ipsis literi, foi audível para Moisés. Quando ele sobe no Monte Sinai, Deus fala toda a medida do tabernáculo. Ele não foi pensando, acho que vou fazer desse tamanho. Não, Deus instruiu, os mandamentos, foi claramente Deus ditando a ele e ele escrevendo aquilo que Deus queria que o povo soubesse e que o povo fizesse nessa questão de adoração e de servir ao Senhor. Então, não há dúvidas entre os escritores reformados de que Moisés que escreveu o livro. Mais ainda, Jesus menciona, como disse Moisés, acerca dessa lei. Jesus dá ênfase de que o Êxodo, e outras referências que Jesus também dá, de que foi escrito por Moisés, pois o próprio Jesus diz que Moisés disse aquilo, ditou aquilo, escreveu aquilo, passou aquilo que está no livro do Êxodo. Então, há abundante evidências de que Moisés foi o autor do livro do Êxodo. Passagens como, se você depois puder ver, vamos lá, pega aí, texto de Êxodo 17. Êxodo 17, 14. Pega só essa referência. Êxodo 17, 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto. Deus ia falar e Moisés ia escrever. O próprio Deus disse para Moisés escrever o que ele ia discorrer sobre o que era importante para o povo saber. E a gente vai ver várias outras referências sobre isso. Moisés escreve isso para o povo, marque isso, diga isso ao povo. Então, não há dúvidas quanto à autoria de que Moisés escreveu o livro do Êxodo. E a cronologia, abre em 1 Reis, capítulo 6, como que vai tentar saber a data do livro. Como a gente sempre fala, a Bíblia explica a própria Bíblia e nos dá muitas referências, não só a arqueologia, mas também a própria Bíblia. Alguém pode ler para mim 1 Reis, capítulo 6, versículo de número 1? Então, até aí. No ano 480, quando eles saíram do Egito. Então já dá uma referência. E ele está aqui no reinado de Salomão. No 4º ano do reinado de Salomão. Então, a partir disso, dá para a gente fazer um cálculo, uma contagem, para a gente saber mais ou menos a datação. Então vamos ler aí na tela aí. De acordo com o 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, o êxodo aconteceu 480 anos antes do 4º ano do reinado de Salomão em Israel. Como esse ano foi 966 a.C., afirma-se tradicionalmente que o êxodo ocorreu por volta de 1446 anos antes de Cristo. Então, 1446 anos antes de Cristo é que se deu a saída do povo do Egito. A arqueologia mostra que o aparecimento do nome de Ramsés
em Gênesis 1:11, tem levantado a conclusão, não é Gênesis não, é Êxodo, tá? Êxodo 1:11, eu tenho que corrigir aqui. Tem levado à conclusão de que o faraó Seti, o 19º da dinastia, e o filho de Ramsés II foram respectivamente os faraós da opressão e do êxodo. E isso é arqueologia. A arqueologia mostra que houve um levante. Se você pesquisar, você vai encontrar várias fontes que não são bíblicas, mas que são válidas para mostrar o reinado de alguns faraós. E Ramsés tem o Ramsés I, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, por isso que não se sabe bem se é o segundo Ramsés, se é o terceiro Ramsés, mas se sabe que houve um levante entre alguns escravos e que eles saíram ali do Egito. E esse nome, Ramsés, é bem conhecido, essa dinastia, essa linhagem faraônica é bem conhecida, se você pesquisar na história, e a idade da mudança da idade do bronze para a idade de ferro, a gente dá para compreender um pouco sobre esses faraós e o período em que eles reinaram e que aconteceu a opressão do povo de Israel e a saída, o êxodo do povo de Israel. E qual é o propósito? Por que foi escrito esse livro? O que se queria passar a respeito desse livro? O propósito do livro do Êxodo é narrar a história da libertação do povo de Israel. O povo eleito, Deus que escolhe, Deus que chama da sua escravidão do Egito. O ensino central do livro está na redenção, ou a libertação pelo sangue, a aliança de Deus com o seu povo. É interessante que Deus liberta o povo através do sangue. O sangue de um cordeiro. Colocar sobre o umbral da porta. Quem não colocar, o filho, o primogênito, será morto. E então é pelo sangue que eles eram salvos e foram salvos. E para se aproximar a Deus, Deus instituiu que sacrificasse animais e que através desse sangue, aspergido sobre o povo, eles tivessem comunhão com Deus, perdão com Deus, acesso a Deus. O sangue permeia o livro do Êxodo, que dá acesso. Deus faz uma aliança, Deus faz um pacto com o seu povo. E mais ainda, Deus havia feito aliança com Abraão e a confirmou com Isaac e Jacó. Agora seus descendentes se tornaram um povo grande, que está sofrendo sob a opressão do Egito. Êxodo conta então como o Senhor liberta o povo de Israel do Egito e faz com eles uma aliança. E a partir dessa aliança, que todo o restante do Antigo Testamento faz sentido. Os mandamentos, a liturgia, a adoração, o culto, tudo isso a partir do Êxodo, quando se forma uma nação e Deus estabelece regras para ser adorado. Deus não deixa como assim, vocês me adorem como quiser. Não, vocês vão me adorar como eu quero ser adorado. E sempre a ação de salvação, de redenção, de perdão é de Deus. A gente pensa que essa questão de soberania de Deus, de eleição de Deus, de predestinação é coisa do Novo Testamento. Não, desde o Antigo Testamento é Deus chamando, Deus tirando pessoas, resgatando pessoas, perdoando pessoas. Os ritos não perdoavam. Era só um símbolo, quem perdoava sempre foi Deus. A salvação nunca foi pelas obras, nunca foi guardar os mandamentos, sempre foi pela fé, na vinda do Messias, num Deus perdoador, um Deus salvador. É nesse sentido que a gente vê o propósito do livro de Êxodo. E o tema, tem alguns temas, né, que amarram esse livro. Os temas principais que nós vemos aqui é essa aliança que Deus faz no Sinai com Moisés e com o povo, reafirmando aquilo que ele já tinha feito com Abraão, Isaac e Jacó, mostrando que ele é um Deus de pacto, um Deus de aliança e um Deus que cumpre a sua palavra. E Deus faz um pacto com o povo no Sinai, mediado por Moisés. A aliança do Senhor
com Israel é o tema principal do livro. Depois da queda, Deus busca homens que queiram andar fielmente com Ele. Outro tema, a Páscoa. A celebração da Páscoa lembra a libertação de Deus, a libertação que Deus operou em Israel. Que Israel nunca podia esquecer. Por isso a Páscoa é um rito que reafirma a identidade do povo. E eles pertencem ao Deus que os resgatou. É um marco a Páscoa para o judeu. Eles lembram até hoje. Eles celebram a Páscoa até hoje, lembrando o quê? Quando Deus os libertou do Egito, da escravidão do Egito, e instituiu a Páscoa. Eles têm que matar um cordeiro, eles têm que comer pães asmos, ali vinho, há ervas amargas, para lembrar a amargura que eles passaram no Egito. Há todo um rito. E até hoje, eles celebram isso. Só um adendo. Nós não celebramos Páscoa. Eu não sou judeu e acho que nenhum de nós aqui somos judeus. Nós não celebramos Páscoa, porque nós não fomos libertos do Egito. É como se um judeu comemorasse o 7 de setembro, lá em Israel. Certo? Ele é judeu, nascido em Israel, e ele vai celebrar o 7 de setembro. Tem sentido para ele. 7 de setembro tem sentido para nós, que a independência do Brasil de Portugal, aí sim. Agora, nós celebramos a ressurreição de Cristo, que se dá na Páscoa. Não tem problema você falar, Feliz Páscoa, desde que você saiba o que está dizendo. Feliz ressurreição de Cristo. Feliz salvação em Cristo Jesus. Feliz libertação, não mais do Egito, mas do pecado. É isso que nós temos que compreender e entender. A não ser que você seja um judeu convertido ao cristianismo, você pode celebrar a Páscoa e a ressurreição de Cristo. Do contrário, não faz sentido para nós celebrar a libertação, a independência do Egito. Tá ok? Então, a celebração da Páscoa, nós vemos também a fidelidade de Deus em cumprir a sua aliança. Está ali, né? Não, Páscoa. A fidelidade de Deus para com as alianças firmadas anteriormente, né, com Abraão, Isaac e Jacó, contrastada com a infidelidade do povo, desde os primeiros eventos dessa parceria. Isso mostra a graça e a fidelidade de Deus, apesar do povo ter um coração duro. Apesar da infidelidade do povo, Deus continua sendo fiel à sua palavra. Deus não é fiel a mim. Deus é fiel à sua palavra. Se Ele falou, Ele vai cumprir e vai caminhar, porque aquela palavra que Ele disse não muda, permanece. Esse é o Deus que fez um pacto com Abraão, com Isaac e Jacó, com Moisés, e apesar da infidelidade do povo, e a gente vai ver isso daqui a pouco, Ele continua sendo fiel. E a Bíblia fala isso. Se nós formos infiéis, Ele continua sendo fiel, porque não pode negar a si mesmo. Deus é fiel a Ele mesmo, e não a mim. Porque eu sou falho, sou um pecador. A mediação de Moisés, o principal personagem do livro, crucial para a narrativa é o papel de Moisés como mediador entre Deus e o homem. Como servo escolhido de Deus, Moisés é um mediador do juízo contra o Egito, e aquele por meio de quem Deus liberta Israel. Ele leva o juízo e também a libertação ao povo. Juízo ao Egito, libertação a Israel. O tabernáculo, não coloquei ali, desculpa. O tabernáculo tem grande destaque no livro, pois é o mesmo estabelecido por Deus para habitar com seu povo. O tabernáculo é proposto, isso está aqui, proposto, montado, desculpa, está errado aqui. Deus vem habitar, né? O tabernáculo é proposto para que Deus venha habitar com o povo. Lembrando, Deus estava no monte, no Sinai. A Shekinah de Deus estava lá. Mas Deus manda fazer um tabernáculo. E agora Ele sai do monte para habitar no meio do seu povo. Assim como o nosso Deus, Ele sai e deixa a sua glória para habitar conosco, nós, pecadores. Mais ainda, tabernacular conosco. Nós somos casa de Deus, morada de Deus, tabernáculo de Deus.
E isso é motivo para a gente render glórias e louvores ao nosso Deus. Cada um desses temas, né, que a gente vê aqui, envolve um triunfo da graça divina, é carregado dessa graça de Deus. O poderoso resgate do seu povo, de Deus, da escravidão do Egito, sua autorrevelação estrondosa no Sinai, a sua graciosa condescendência para habitar com o seu povo que erram no tabernáculo. O desdobramento desses temas também revela a santidade e a graça do Senhor em sua lei da aliança e no simbolismo cerimonial da vida e da adoração de Israel. Então isso que vai tratar, vai amarrar todo o livro ali do Êxodo. E aqui tem uma cronologia, não sei se vocês enxergam aí, dá para ver, né? Aqui embaixo o tema dos capítulos e os acontecimentos de quando o povo estava buscando a Deus e foi infiel a Deus. Então nós vemos aqui do capítulo 1 ao capítulo 6, é o chamado de Moisés para libertar o seu povo. Nós vemos aqui do capítulo 7 ao capítulo 11, as 10 pragas. Nós vemos do capítulo 12 ao 14, a saída do Egito. De 15 a 17, do Egito ao Sinai. Do 18 ao 24, a aliança, o pacto que Deus faz com o seu povo ali, mediado por Moisés. Do 25 até o 31, o detalhamento do tabernáculo. Se você estudar, veja Jesus no tabernáculo. Os pães, a cor dos tecidos, o material empregado é lindo. Vê Jesus no tabernáculo. Estuda um pouco sobre isso. É muito bonito essa tipologia de Jesus. Nós vemos aqui o povo peca, né? Moisés está aqui no monte para receber as tábuas da lei, mas quando desce o povo está adorando o bezerro de ouro. Aí se quebra as tábuas, as primeiras tábuas. E Moisés depois sobe de novo, ele intercede pelo povo, sobe de novo ao Monte Sinai e Deus manda ele escrever outras tábuas para passar ao povo. Então tem os altos e baixos aqui na história do Êxodo, e culminando ali, né, com as instruções para a construção do tabernáculo, como que devia fazer. Isso vai estar disposto a vocês, se vocês puderem dar uma estudada, vai ser muito interessante para você ter uma noção quando você estiver lendo o livro do Êxodo. A teologia, né, a teologia que é tratada aqui no livro do Êxodo, se Gênesis, né, a semente dessa obra maravilhosa de Deus na vida do povo, Êxodo é como um veio de ouro, onde uma pessoa escava e quanto mais profundo vai, mais ouro ele vai conquistando e pegando aquelas pepitas, aquelas joias preciosas todas. Aqui está a base, muita base da teologia do Antigo Testamento, de mostrando a soberania e o cuidado de Deus. Então, se Gênesis foi a sementeira para os conceitos que resume a concretização dos propósitos de Deus na história humana, Êxodo poderia ser retratado como um veio do qual se extraem todas as pepitas teológicas do Antigo Testamento. No livro do Êxodo, alguns dos atributos e manifestações mais marcantes de Deus são: a gente vê a soberania de Deus, é maravilhoso ver como que Deus faz como Ele quer. Ele muda o coração das pessoas como quer. O coração do faraó, o faraó deixa o povo ir. Quando vem a praga, Deus deixa o povo ir. O faraó deixa, eu deixo o povo ir. Pode ir, porque eu não aguento com essas pragas todas que está tendo aqui e tudo mais. Só que aí Deus, quando o povo está para sair, Deus vai lá e endurece o coração do faraó. É maravilhoso, a gente vai ver isso um pouquinho. A gente vê sobre a soberania de Deus, a santidade de Deus. Não pise, tira as sandálias dos seus pés, porque esse lugar aqui é santo. Se um animal tocar esse monte, vai morrer. Era algo assim de respeito, temor e tremor diante do Senhor. Nós vemos a autoexistência de Deus, o próprio nome de Deus,
Jeová, eu sou o que sou. E é bonito ver que Jeová sempre está composto. Eu sou Jeová Shalom, eu sou a sua paz, eu sou a sua provisão, eu sou aquele que vai à tua frente, eu sou aquele que te cura. Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Raá, o Deus, o Senhor é o meu pastor. Sempre está composto, eu sou aquilo que você precisa que eu seja. O que você precisa de mim? Você precisa de salvação? Eu sou o Deus que te salva. Você precisa de libertação? Jeová te liberta. É isso que fala e trata aqui, desse Deus pessoal, que vê e conhece a necessidade do povo. Da justiça de Deus, Deus desce a mão mesmo no povo, sendo justo, nunca condenando o inocente. E não havia nenhum inocente. Por isso, pela misericórdia de Deus, pela justiça de Deus, Ele preservava e punia, e tudo isso para a glória dEle. Abre aí em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Eu acho esse capítulo um dos principais capítulos do Êxodo, quando Deus aparece a Moisés. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te achegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temia olhar para Deus. Disse ainda mais o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios. Aqui diz que Deus ouviu, ouviu o clamor do povo. Quanto tempo esse povo está clamando? Cerca de 400 anos. Há 400 anos Deus ouve o clamor, o gemido do povo. Nós queremos muitas vezes que Deus nos responda imediatamente. E Deus está vendo, eu vi a aflição do meu povo. Esses 400 anos eu tenho visto a aflição do meu povo. Por que não libertou antes? E mais ainda, qual o propósito de Deus libertar o povo de Israel? Levar para onde? Chuta aí, fala aí para mim. Para onde Deus quer tirar do Egito e levar para onde? Para a terra prometida, Canaã. Onde que Jacó estava quando José foi para o Egito? Levado para o Egito? Em Canaã. Tinha cumprido o propósito de Deus. Eles já estavam em Canaã. Mas por causa da soberania de Deus, e mais ainda para que a glória dele fosse maior, e para que todos os povos soubessem que há um Deus todo-poderoso, eu vou dar um sonho para um ímpio. Gente, não seria melhor se Deus desse o sonho para Jacó? Ele ia sonhar que ia ter 7 anos de seca, 7 anos de abundância e 7 anos de seca. Todos os povos chegariam até eles. Mas Deus faz o quê? Dá um sonho a Faraó, para que José interprete, para que trabalhem, para que a família de Jacó toda se mude para o Egito. Cresça,
se esqueçam de José, oprime o povo, escraviza o povo, para que depois Deus levante um homem, liberte com um poder maravilhoso, de maneiras maravilhosas. Para quê? Para que a glória dele fosse maior. A gente fica encrespado, né? Mas Deus sabia que Adão ia pecar? Por que permitiu? Assim também Deus sabia que o povo ia ser levado para o Egito. Por que permitiu? Para que a glória dele fosse maior. É tudo para a glória dele. E ele faz como lhe apraz. 400 anos e você reclamando por 2 anos. Deus, o Senhor não me ouve, é 2 anos que eu clamo por isso, Senhor. Tem coisas que nós não vamos receber nem aqui. É só na glória. Por isso a gente tem que aprender a confiar nesse Deus que não nos abandona, mesmo na escravidão, mesmo na luta. Por que Ele faz isso? Porque Ele é Deus, porque Ele é soberano, porque Ele tem o melhor para nós, e o melhor para nós não é essa terra, é algo melhor. O povo caminha um pedaço para voltar para a terra que estava, para Canaã. Deus tira o povo daqui para levar. Eu vi o clamor do meu povo. Onde está aqui? Versículo 7. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor. Conheço o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-los. O que aconteceu também conosco? Deus não viu a nossa aflição? E o que Ele faz? Ele desce. Como? Através de Jesus. Em Jesus. Para quê? Para nos salvar, nos libertar, tirar dessa escravidão. Se nós somos livres, é porque Deus viu, ouviu e desceu para nos salvar. Tudo que acontece aqui no Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. Versículo 8. Por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. E aí ele vai. Aí Deus revela o seu nome. Mas quem que eu vou dizer que vai libertar? Diga que eu sou o que sou, vai libertar. Esse Deus autoexistente, que é, que foi e sempre será, vai libertar vocês. É esse Deus que nós cremos e nós confiamos e descansamos nele. Então, o Êxodo, várias vezes administra esse propósito de Deus, da soberania dele. E ele usa até o mal para que esse propósito seja cumprido. Como vemos aí, o Êxodo tem várias circunstâncias nas quais Deus permite que o mal tenha livre curso até que seus propósitos sejam alcançados. O livro começa com a família que virou nação, era uma família, se torna uma nação lá no Egito, sendo oprimida. O mal que Deus permite para finalmente fazê-lo voltar a Ele como seu Deus pactual, de acordo com as promessas feitas a Abraão. Nós vemos aqui também o duro trabalho do povo ali no Egito, ter que fazer tijolo só com barro, não mais com palha. E por quê? Com um propósito, para que eles possam despojar, pague tudo o que fizeram. Eles saem do Egito cheio de ouro. Por tudo aquilo que eles foram espoliados, agora eles levam para a terra prometida. Porque Deus assim quis. Depois você olha lá, Salmo 105, 37. A atitude do coração de Faraó, como eu disse, está intimamente ligado ao decreto divino de permitir o mal, até que o Egito esteja maduro para o juízo e Israel para o livramento. Deus vai endurecendo o coração de Faraó. Para quê? Para que a glória dele seja maior. Para que o livramento seja algo maravilhoso. Para que o juízo seja severo na vida ali do povo do Egito. A ocasião também em que a lei está sendo ortogada e o povo rebelde, Israel mergulha no culto imoral, mas mesmo esse incidente é permitido por Deus para purificar Israel e, melhor, prepará-lo para ser um povo do pacto. Deus destrói aqueles adoradores de bezerro, abre a terra, fende-se a terra, engole todo mundo, queima todo mundo, para que a santidade de Deus seja evidenciada. E tudo isso, queridos,
é o contexto do livro do Êxodo. E é tudo bonito, mas tudo que acontece aqui tem que apontar para alguém e tem que apontar para Jesus. Então eu gostaria de deixar aqui o fator messiânico desse livro, né? Como que Jesus está permeado nesse livro do Êxodo, maravilhoso. Como Moisés é um tipo de Jesus, um mediador. E como vai dizer lá em Hebreus, só que Jesus é superior a Moisés. Nessa relação, interação entre Deus e Moisés na área de governar e legislar, falta um R aqui, Moisés, e um acento também, é adequadamente considerado um tipo de Cristo que também tinha essa relação íntima, porém de modo muito mais rico, superior, pleno e completo, como o Pai a quem servia de governante e legislador. Nós vemos também o Cordeiro da Páscoa, o Pascal, o Cordeiro que foi sacrificado. O sangue do Cordeiro usado no tempo do Êxodo apontava como um tipo para o sangue de Cristo derramado, sem o qual não há redenção do cativeiro do pecado. Sem o sangue do Cordeiro lá na Páscoa, não tinha salvação para o primogênito e nem assim pelo povo. Assim também para nós, sem o sangue de Jesus, não temos essa salvação. Nós vemos também o tabernáculo, né? Cada utensílio, os tecidos, a significância messiânica do tabernáculo aparece numa perspectiva clara quando se considera o princípio de Jesus ser o Emanuel, Deus conosco. Deus vem morar conosco, habitar no meio do povo. Em sua encarnação, ele veio habitar com o povo de Deus. Por meio do Espírito Santo, ele continua habitando em seu povo, tabernaculando em nós. Os sacrifícios que Deus institui para adoração, para purificação, para cultuar a Deus, os sacrifícios no livro do Êxodo, especialmente o derramar de sangue dos animais, amplia a razão porque o Novo Testamento fala tão diretamente do sangue de Jesus Cristo, que purifica os crentes do seu pecado e faz expiação pelos pecados humanos uma vez por todas. O sangue de animais, as pessoas tinham que repetir sempre, sempre, mas o sangue de Jesus, uma vez e por todas. A rocha, né, da onde saía a água, há uma referência também de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo interpreta esse evento no Velho Testamento como uma rocha espiritual, isto é, Cristo, da qual eles beberam. Ele faz essa comparação entre essa rocha que brotou água com Cristo Jesus, fonte de água viva, e onde a nossa vida tem que estar estruturada. E o maná, Jesus usa bem esse exemplo. Jesus lembrou os religiosos de sua época que seus antepassados tinham comido o maná no deserto e pereceram. Mas ele, o verdadeiro maná, suprirá e sustentará a vida pelo tempo e pela eternidade. Quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem parte comigo. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, mas quem se alimenta de mim nunca mais terá fome. E encerrando, aplicando para a nossa vida, né, a gente entender, esse livro tem que nos levar a adorar e reconhecer a soberania de Deus e Cristo Jesus como nosso Salvador. Fugiu aí, André. O André não está lá. Volta aí, o último slide. Isso. Não, o último. Dá? Eu vou ler aqui, tá? Isso. Opa, foi de novo. Mesmo erro que eu cometi. O simbolismo encontrado em Êxodo se torna realidade na nova aliança, o pacto. O sangue aspergido de sacrifício animal e agora substituído pelo sangue de Cristo. A substituição simbólica do Cordeiro Pascal é cumprida em Cristo, o Cordeiro de Deus, o nosso sacrifício da Páscoa. Sua saída, sua êxodo em Jerusalém, realiza a salvação do verdadeiro povo de Deus. O povo de Deus na nova aliança. Estão unidos a Jesus Cristo, em quem os gentios se tornam o povo de Deus, a tornar o povo de Deus, os membros da comunidade de Israel e concidadãos com os santos do Antigo Testamento. O significado completo da descrição de Israel em Êxodo agora pode, portanto, ser aplicado à igreja dos gentios. Abre em 1 Pedro, capítulo 2, para a gente encerrar. 1 Pedro, capítulo 2, e encerro aqui.
versículo de número 9. Se antes só o sacerdote podia se aproximar a Deus, Israel, o povo eleito de Deus, aqui vai mostrar que todos nós, por causa do sacrifício de Jesus, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, do Êxodo, todos nós somos isso daqui que diz a palavra do Senhor. Versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por que nós somos tudo isso? Povo eleito, sacerdócio real, nação santa, para a gente deitar em berço esplêndido e maravilha, e que tudo mais, né, vá para o inferno? Não, para proclamar as virtudes daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que você possa ler o livro do Êxodo, encontrando Jesus, reconhecendo tão grande salvação e dando louvor e glória ao nosso Deus. Amém? Vamos orar para nós encerrarmos. Pastor Vladimir, está aqui? Não, pensei que ele estava aqui. Vamos colocar em pé, vamos orar. Pastor Leandro, você pode orar?